Seja bem-vindo a mais um Deep Podcast. Nós estamos gratos a Deus por poder estar entrando na sua casa com mais um tanto de conteúdo. Esse dia nós estamos aqui com o nosso amigo Mike Manosso, líder, fundador da Base Expressão. Como que tá, Mike? Na boa? Tudo na boa, você. O que conta a respeito da base? Como que tá se movimentando? O que tá rolando lá? Acho que esse ano tem sido bem corrido aí, bastante mudança, assim, bastante coisa, movimentação nova acontecendo lá, né? A gente recentemente mudou de espaço e tal, né? Então, mas as atividades a gente tem mantido na mesma pegada, né? Sala de oração bastante, as escolas acontecendo simultaneamente, né? Então a movimentação de vocês, basicamente, o principal ali é a questão de sala de oração, adoração? Isso mesmo, acho que 80% das nossas atividades giram em torno da sala de oração, né? Da prática de turnos de oração e tal. Então, é quase diário, né? A gente tem turnos rolando na sala. E aí as outras atividades que a gente desenvolve ao redor, é tudo meio ao redor da sala de oração, né? Então, as escolas são voltadas e se relacionam de alguma maneira com a sala de oração, né? Tanto a escola integral como a escola não integral, né? Que é uma vez por semana. Todas elas meio que se relacionam com a sala de oração. Como que foi que a base surgiu? Como que Deus soprou sobre vocês, assim, para que surgisse a Base Expressão hoje? Começou meio que de uma visão assim que a gente teve. Na verdade, assim, acho que meio que a gente já vinha caminhando um pouco com as coisas que acontecem hoje na base, mas a gente nunca tinha entendido de Deus que Deus estava desenhando a ideia de plantar uma base propriamente dita, sabe? Então, na igreja. Vocês começaram na igreja, então, antes de... Cara, então, não necessariamente, era muito... Como é que eu posso explicar isso? Eram muitas coisas que a gente sonhava, projetos que desenvolvia, alguns na igreja, alguns até interdenominacional, com a galera da cidade, sabe? Até a nossa profissão mesmo, envolvendo a parte de arte e tal, a gente sempre tinha esse sonho de enfim, muitas realidades que a gente lidava, mas a gente não tinha entendido que Deus ia convergir isso para uma base missionária mesmo, sabe? O que clareou isso foi uma visão que a minha esposa teve até. Foi dia 1º de janeiro de 2021, então não esqueça disso, porque foi no primeiro dia do ano, ali manhãzinha, depois do Réveillon. A gente acordou, estava se preparando para almoçar na casa da minha mãe, e ela teve um start, assim, uma visão que ela viu, e quando ela compartilhou comigo, meio que testificou com tudo aquilo que a gente estava vivendo e que Deus estava gerando, né? O que a gente viu? Um lugar, uma realidade de um lugar, onde muitas pessoas vinham para se envolver com uma sala de oração. E essas pessoas que vinham para se envolver com essa realidade de sala de oração eram pessoas envolvidas muito forte com a sociedade. Então, assim, mercado de trabalho, artistas, e tudo isso eram coisas que queimavam no nosso coração. Então, a gente já tinha uma escola de arte, né, que é a escola de música, onde a gente ensinava tanto artes visuais como música, né? A gente já tinha as empresas plantadas, né? Tipo, empresas, elas eram só empresa normal, né? E aí quando a gente teve esse insight, Deus meio que sintetizou, cara, é para vocês unirem todas as realidades dentro de um único lugar, sabe? Então meio que o que sintetizou a ideia, a gente nunca tinha nem cogitado a ideia de ser missionário, assim, sabe? A gente era muito ativo e tal nas coisas que a gente fazia, mas cara, igreja e tal, e aí quando Deus falou, vocês vão continuar envolvido com a igreja local, mas eu quero que vocês plantem uma base missionária mesmo, e o que queimou muito forte no nosso coração, mais do que o ser missionário, foi a ideia de uma base em Ponta Grossa, sabe? Foi o que queimou muito no nosso coração, assim, né? A gente tinha muitos amigos que hoje são missionários intercessores, estão em salas de oração, em bases missionárias espalhadas pelo Brasil aí, e que nasceram aqui. Até faziam um turno junto com a gente nesse período, sabe? Isso, tô falando, tipo, mais ou menos uns 10 anos atrás, foi quando a gente começou a lidar com essa... 2014, mais ou menos. E eles foram indo. E a gente pensava, cara, o que será que Deus tem, o que Deus quer fazer através da nossa vida? E tudo que a gente tentava fazer aqui, meio que quem queimava pelo que a gente fazia aqui, capinava, sabe? E aí o nosso coração foi ficando cada vez mais queimando por que essa realidade de fora, de sala de oração, não pode existir aqui na cidade que a gente ama, né? Então quando Deus mostrou isso pra gente, o coração queimou muito forte. Cara, vamos plantar uma sala de oração aqui em Ponta Grossa, né? Hoje, então, você é missionário em tempo integral. Tempo integral, isso mesmo. Entre aspas, o secular, você não trabalha, não tem um serviço fora, né? Não, 100%. E provavelmente, né, a base, ela
teve alguma influência das salas de oração, por exemplo, do iHope, né? Provavelmente vem dentro da mesma pegada, mas com a própria identidade, é isso? É isso mesmo. Como falei, né, tudo começou lá mais ou menos uns 10 anos atrás, né? Eu conheci o iHop em 2013. Então aí o coração começou a queimar bem nessa época, né? 2014 a gente começou a lidar com alguns tipos de turno. A gente fez turno na praça, fez turno rodando igreja, fez turno na sala de casa, mas sempre, acho que desde então, sempre envolvido com a prática de turno. Só que sempre a gente tentou adaptar para a realidade que a gente tinha, né? Então, eu via o iHop fazendo lá, tipo, com a galera cantando e muita gente, e a gente não sabia fazer aquilo, né? Lá no começo, né? Então a gente olhava, tentava entender a ideia, entendia o conceito, queimava no coração, mas aplicava aqui de alguma maneira, do jeito que a gente conseguia, né? E aí quando a gente plantou a base, a gente tentou ir mais, como é que eu posso dizer assim, intencionalmente nas salas de oração, estudar sobre isso, para saber, realmente como fazer, vamos dizer Participaram de cursos, no caso? Fizeram isso algum mesmo, curso? A gente fez, visitamos salas de oração e fizemos alguns cursos, né? Tipo, tanto online como no F-Hope, imersão e tal. Então a gente, à medida do que a gente conseguia, a gente ia lá, passava um fim de semana, fazia um curso, lá no Rio também, na Incessante. Mais de estrada, né? Isso mesmo, a gente foi lá, passou, tem alguns amigos nossos desses que saíram daqui, que estão lá, a gente foi lá com eles, passou um tempo com eles lá, viu a realidade, aprendeu com a galera um pouco, assim. Então, mais ou menos isso. Daí foi o período que a gente começou a tentar entender isso um pouco mais ativamente, né? Como tem esses amigos que estão espalhados em salas, também eles me ajudaram muito, assim, ajudam até hoje, na verdade, né? Desafios, como fazer e tal. Mas a gente, como base, né, como casa de oração, tem a identidade do que a gente está gerando aqui, né? Que daí, conforme o contexto daqui, Ponta Grossa, o DNA de cada um, o DNA do que está sendo construído, tem muito forte essa parte que eu comentei da questão da arte, né? Como a gente já lidava com isso da arte, então a gente tenta sempre vincular, apesar de ser uma sala de oração, como vincular com produção cultural, com produção de arte a partir da sala de oração, sabe? Então... Hoje, assim, funciona... Em que dias hoje? Se alguém que é aberto ao público, se quiserem ir na sala de oração de vocês, onde está localizado e como? A sala fica na Comendador Miró, 1495, é no centro, perto da rodoviária aqui de Ponta Grossa, né? E os turnos funcionam de terça a sexta, então são esses 4 dias, terça, quarta, quinta e sexta. Aí os horários que eles variam conforme o dia, a gente tenta abarcar, né? Um pouco à noite, um pouco cedo, então terça é à noite, quarta é cedo, quinta e sexta é à tarde. Mas se a pessoa entrar no nosso Instagram lá, toda semana, começou a semana, a gente já posta a agenda de turnos. Que benção. O Mike, ele recentemente deu um treinamento também, né, para nós, a nossa igreja, a respeito de turno de oração, foi bênção. E você também tem ministrado algumas igrejas, né, sobre o treinamento de turno de oração. E hoje é muito fácil, né, você encontrar o Mike aí nas redes sociais. Até agora, através do próprio, né, podcast de hoje, você pode estar entrando em contato com o Mike aí e conversando com ele. Bom, mas hoje a gente veio aqui para tratar dentro do assunto que talvez hoje é fundamental no meio da igreja, né? Sim. Hoje a gente quer falar sobre os dons espirituais. Mas para a gente começar a falar sobre os dons espirituais, a gente precisa entender um pouquinho a respeito do cessacionismo e continuismo, né? Assuntos, palavras bem bonitas, difíceis, mas qual que é a diferença, Mike, do cessacionismo e do continuismo? O que essas duas vertentes falam? Apesar do nome estranho, né? Na verdade é bem tranquilo, né? Porque cessacionismo vem de cessaram os dons, né? E continuismo, continuaram os dons, né? Então é basicamente a ideia de que a discussão, vamos dizer assim, acerca de se os dons ainda estão em vigor na igreja ou se eles eram uma realidade só para a igreja primitiva, né? Apesar do nome, eu sei que às vezes muita gente pode estar ouvindo e, nome estranho, mas é importante entender que é muito comum, né? Tem pessoas que amam Jesus e acreditam que os dons estão ativos até hoje, tem pessoas que amam Jesus e isso não define salvação, né? Não define salvação, não define se a pessoa é mais santa ou menos, né? Enfim, mais crente ou não, né? Que a gente crente é muito de bolha, né? A gente nem imagina que pode existir uma pessoa que pensa diferente de mim. É muito partidarista. Né? Não, eu sou do grupo que acredita nos dons e a gente que vai mudar a história do mundo. Então, basicamente é isso, né? Os cessacionistas não acreditam nos dons dos dias de hoje e os continuistas
e eles estão ainda em vigor, né? Sim. Então, com certeza, pela lógica, você é um continuista, né? Não, tô brincando. Senão nós chegamos a parar o podcast hoje. Cara, mas assim, qual que seria a importância, né? Você, assim como eu creio na continuação dos dons, né? Para a igreja dos dias de hoje, mas qual a importância dos dons? Se você bem mesmo, você falou assim que isso não interfere em questões como salvação, em questão de ser mais santo ou não, mas o que isso diferencia na vida do cristão, essa questão do fluir dos dons, que você entende? Eu acho que vai envolver muitas coisas, né? Mas duas assim que mais me saltam assim. Uma é a questão da ferramentas, sabe? Os dons, eu creio muito que eles são ferramentas que Deus deu para que a igreja possa operar através do Espírito Santo, claro, mas operar em realidades que sem esses dons ela seria... Algumas até conseguiriam funcionar de certa maneira sem os dons, vamos dizer assim, porque tem muitas igrejas, como a gente comentou, que não acreditam nos dons e ainda assim operam, né? Mas eu vejo que os dons muitas vezes eles são facilitadores para algumas realidades, né? Então acho que aí talvez a primeira coisa assim que mais me salta, né? E o segundo ponto, que daí eu acho que é o que mais importante talvez, os dons, eles não são dissociados, vamos dizer assim, separados de Deus, né? Então, os dons mais ativos no nosso meio, por mais que talvez algumas pessoas possam se ofender com isso, mas significam mais de Deus se movendo no nosso meio, né? Então, você vê, por exemplo, Paulo lá em 1 Coríntios 14, quando ele fala sobre o profético, ele fala, se entrar um descrente no meio de vocês e alguém profetizar, ele vai crer porque ele vai saber que Deus habita no meio de vocês. Então, Paulo está falando que o fato de ter dom, e o dom de profecia especificamente nesse caso, serve como um comprovante de que, cara, Deus habita no meio da congregação, sabe, no meio daquele povo. Então... além do fator ferramentas, né, uma igreja que não compreendeu os dons, e daí só o fato de crer nos dons, isso é importante falar, também não é o suficiente para que essas ferramentas sejam bem utilizadas e tudo mais, né? Mas além dessa parte das ferramentas, eu acho que é essa questão de a presença do Espírito se movendo na multiforme do corpo, variados dons, né? E é mais ou menos como você ter um machado, mas ele está guardado ali, né, numa caixa, você não colocar ele em prática, exatamente. Antes da gente se aprofundar nesse assunto, me bateu uma curiosidade a respeito de como que foi teu primeiro contato dentro desse negócio de dons, assim, como que você entrou nisso aí? Você lembra? É que assim, você vem de uma igreja, pentecostal, isso. Os meus pais se converteram em uma igreja neopentecostal, então, consequentemente, é continuista, né? Então, meio que assim, meus pais se converteram, eu tinha 5 anos. Então, assim, a conversa de dons sempre teve presente. Mas isso é uma coisa importante, então não consigo dizer o primeiro contato com os dons, mas com um estudo sobre os dons, daí isso eu consigo, porque foi bem mais recente, assim. Então, tipo, apesar da prática do dom ser muito constante, tipo, existiam os dons, a gente sabia, existia profético, existia cura, existia ali, né? Volta e meia eu via a palavra dom, sabe? Mas nunca tinha tido um estudo para entender. Isso foi mais recentemente, eu acho que cerca de 2 anos, foi depois da plantação da base, com certeza. Que foi quando eu entendi que ia precisar ensinar pessoas sobre isso, e aí fui... tentar na verdade comecei mais ao invés de começar pelos dons, geralmente a galera começa a estudar dons em geral e se aprofunda em um, né? Eu fui ao contrário, eu comecei a me interessar muito pelo dom profético. Aí fui estudar sobre isso, fui atrás das literaturas e vi que, para entender alguma coisa do dom profético, vou ter que entender o bolo todo, né? Daí fui atrás disso, assim. Então, cerca aí de menos de 2 anos, assim, com certeza, assim, que resolvi de tentar entender melhor essa parte, sabe? Legal. De fato, a questão dos dons, assim, às vezes eu acredito, né, que há muito misticismo, no sentido exagerado, né, na questão do fluir dos dons. E eu acho que isso é uma das coisas que mais impedem, né, vamos dizer assim, os cristãos normais fluírem naquilo que está ali diante deles, né? De que maneira que as pessoas podem realmente chegar e entender os dons ali? É somente através de uma experiência? Como que você define isso? A pessoa chegar a
a essa questão do fluir dos dons. Uhum. Legal isso, porque essa parte do misticismo em cima dos dons é engraçado de pensar, porque assim, a Bíblia tem um monte de lista de dons, né? Uhum. Pelo menos 4 mais evidentes, assim, que tem vários dons falados. Tem esse misticismo da galera na hora de se relacionar com os dons, mas se a gente for fazer um olhar meio criterioso, não é sobre todos os dons. É meio que sobre alguns. Porque, por exemplo, ninguém mistifica o dom de serviço. Que na verdade eles nem consideram como um dom, né? Como Espiritual. um dom. Espiritual, exatamente. O dom de misericórdia, ou enfim, os outros dons que tem, né? Então, daí, o que acontece? Acaba tendo um misticismo em cima, geralmente, dos dons de Coríntios. Os 9 dons do 1 Coríntios 12. Exatamente. Eu acho que esses são os dons que têm uma mistificada maior, assim, dentro disso, assim, né? Nesse sentido, vamos dizer assim, esses 9, de certa maneira, eu até entendo um pouco, assim, entre aspas, o misticismo, porque eles são... Dons de manifestação. Exatamente. Eles não são tão ordinários, tão permanentes. Então, por exemplo, você pega alguém que tem um dom de administração. Cara, o cara não é manifestacional isso, né? Já é sempre. Você sabe que o cara tem o dom de presidir, o dom de liderar. Quem tem o dom de misericórdia já sabe que a pessoa encarnou aquilo. Agora, o dom de cura, por exemplo, ninguém é curandeiro no Novo Testamento. Então, é algo manifestacional. É o que a pessoa foi orar e foi manifestado. Então, acho que gera esse... Por se tratar de uma coisa mais manifestacional, gera esse caráter. O pastor Josudac Lima, ele define, né, esses 2 tipos de dom, de 1 Coríntios 12 e o de Romanos 12. Uhum. Né? Eu não sei se você já leu esses 2. Do 1 Coríntios 12, como você falou, são dons de manifestação, manifestacionais. E os de Romanos, ele fala como dons de motivação, né, que te motivam a prestar um ministério. E para você definir de uma maneira mais... fácil, né? São todos aqueles dons, os dons de motivação, são todos aqueles dons que não precisam de uma manifestação, né? Sim, já é. Então, eu acho que muitas pessoas dentro da igreja, e talvez a grande maioria, como pastor da igreja, assim eu posso falar, fala assim, pastor, eu não tenho nenhum dom, né? Eu não tenho nenhum dom porque normalmente os nossos olhos estão fixados no quê? Na manifestação, nas grandes coisas, né, acontecendo, é a cura, é a palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. E raramente as pessoas têm um olho focado ali, né, como você disse, a hospitalidade é um dom, né? É um dom, o socorro, misericórdia. Sim. E as pessoas, elas não têm um olho atento e quanto eu acredito assim que a igreja perde para as pessoas não entender. Não entender. Né? Na prática desses dons, vamos dizer assim, mais comuns no meio da igreja. É justamente o que Paulo fala, né? Que tem membros do corpo, na discussão sobre dons que ele fala disso, né? Tem membro do corpo que vocês não dão muito valor, tem outros que dão, enfim, entra mais ou menos nisso, né? Tem muitos dons que eu acho que são subvalorizados, assim. Até porque não são muito visíveis, né? Que não são muito visíveis, exatamente. Porque se você for ministrar, por exemplo, num culto, né? Num culto nós temos... vários momentos ali, mas quem é mais evidente é aquele que está à frente, ou aquele que deu uma palavra de conhecimento, aquele que, se você ainda ministrar cura sobre alguém acontecer, aí sim, você está em evidência. Mas você tocou acho que num ponto bem importante. Eu acho que o grande BO dos dons, assim, é a visão de culto, de mais do que culto, de microfone. De tipo assim, sabe, entre aspas, de palco, sabe? Sim. Então, tipo, a galera olha pro dom, na igreja de maneira geral, não vou dizer não vamos generalizar, mas de maneira assim, a grosso modo, afegão médio. Ele olha pro dom e ele não pensa no ordinário da vida. Ele pensa no momento que ele for ministrar. Dar uma aula, pregar, ministrar louvor, que ele tiver no palco, com o microfone na mão. E os dons não são pensando nisso, né? Os dons estão pensando Claro que ele vai ser útil no momento que a pessoa estiver ministrando. Isso é ponto pacífico. Mas, cara, no ordinário da vida. Tipo, a pessoa vai estar lá e o dom dela pode estar tocando a vida de outra pessoa. Se a gente reduz o ministério, o chamado, vocação ao culto, nossa... E isso tanto os dons de manifestação como os ordinários, os normais. Que também não é só o de misericórdia, de hospitalidade, que é para sua vida comum. Não, todos. Ou profetizar, a palavra de conhecimento. Pô, às vezes é justamente no ônibus, você vai estar lá e vai ver uma senhora e Deus vai comunicar alguma coisa ali. Ó, tem uma situação que essa senhora está passando com o neto dela de uma enfermidade. Vai lá e conversa com ela.
Às vezes você vai lá, conversa e era aquilo mesmo. Você vai orar pela pessoa e a pessoa vai crer porque o dom manifestou. Então, não precisa ser... Eu acho que a gente perde muito, a igreja perde muito se olhar só pro culto. No culto não tem espaço para todo mundo, tipo, vamos dizer assim, manifestar os dons, enfim. Senão vira bagunça. É o que Paulo fala justamente. Ó, se for profetizar, não deixa virar bagunça e tal. Tem ordem e decência. Ordem e decência. E como, né, a gente tem falado aqui, como os dons são como ferramentas práticas. E como a gente impactaria o mundo, né, se houvesse uma visão geral a respeito disso, né? Pessoas entendendo que o culto é importante, mas fora do culto é muito mais importante. Sim. Você está fluindo, você está ministrando pessoas, porque lá é o nosso campo missionário, né? Sim. Então, mas eu acho assim, o porquê que você acha, qual que é o grande problema que as pessoas não que não querem, mas que simplesmente não fluem? Eu tenho na minha percepção a questão do medo ou até mesmo de não entender como é a voz de Deus, né? Porque eu acho assim que eu, por exemplo, eu sempre testemunho, quando eu era criança, eu escutava um pastor falando assim, ó, porque eu via Deus falando. Então, na minha mente, eu tinha uma imagem assim, que o cara estava dentro de um quarto, de repente começava a vir uma fumaça, sei lá, luzes começam a se acender e apagar, de repente uma voz grossa, assim, meu servo, né? Aí Deus falou. E eu imaginava, falava, cara, que massa, velho, Deus falou com assim, ele. Quem sabe um dia, né? E de fato, Deus pode falar dessa maneira. Pode, claro, né? Sim. Mas eu acho assim que, na grande maioria das vezes, né, e Deus ele fala de uma maneira muito simples, né, através de impressões. E até é interessante assim, em 1 Coríntios 12, Paulo, né, segundo o pastor Luciano Subirá, ele fala sobre isso, 1 Coríntios 12, sobre que ele inicia um assunto lá, né, para você não ser ignorante aos dons espirituais. De repente ele muda no versículo 2 falando assim, porque antes vocês eram guiados por ídolos mudos. E de repente ele volta pro assunto de dons. E parece que é um negócio tão sem nexo no meio daquele negócio ali, né? Tá falando de dons e de repente fala sobre ídolos mudos. E o entendimento é que Paulo tá falando, olha, vocês antes seguiam um Deus que não falava. Mas hoje vocês servem a um Deus que fala, né? E de que maneira você poderia... Porque eu entendo que também nós precisamos ser práticos, né? Naquilo que como professores, né? Que ensinam sobre isso. Que maneira que Deus, assim, ele pode falar ao coração do homem? Porque não é somente para grandes pastores, para missionários, para irmãs do coque, né? Sim. De que maneira que você pode exemplificar isso? Cara, acho que você tocou no ponto que eu acho que é o principal, você comentou, né? O que pode ser, talvez, que faça com que isso não aconteça, né? Da igreja se envolver com os dons, com o espírito no dia a dia do ordinário. Acredito muito que essa parte do relacionamento com o espírito é a grande questão. Você comentou ali sobre o começo de 1 Coríntios 12. Quando Paulo começa esse capítulo, ele começa falando... justamente chamando os dons de espirituais, falando que é o próprio espírito no meio deles. E eu acho que olhar para a igreja de Corinto ajuda a gente a entender essa parte bem prática. A igreja de Corinto não era ignorante nos dons, se você for olhar, porque eles fluíam em todos, tanto que Paulo está tendo que dizer assim, obrigado, Thales, Paulo está tendo que dizer, gente, vamos ordenar isso, diferente, então porque fluía muito. Talvez se a gente tivesse uma igreja desse jeito, nossa, seria uma Bethel da vida, acho que daria um pau na Bethel lá, assim, em quesito fluência dos dons, né? Digo Bethel porque acho que é uma das que mais flui nessa questão, assim. Só que o ponto é que quando Paulo está falando para eles, não sejam ignorantes quanto aos dons, ele está querendo dizer assim, vocês não estão entendendo o que os dons são. Vocês até têm os dons no meio de vocês, é o contrário da nossa realidade, né? Pelo que a gente tá entrando em consenso. Mas Paulo está dizendo, vocês estão esquecendo. E daí ele começa o versículo usando justamente essa palavra, pneuma, né? Ele não usa o termo carisma, que é o termo para dom, ele usa o pneuma. No primeiro versículo, justamente para dizer, gente, não esqueçam que os dons
São o próprio Espírito fluindo no meio de vocês. No nosso caso, eu acho que o ensinamento, apesar de ser dons de menos e não dons de mais, vamos dizer assim, o ensinamento acaba sendo o mesmo. Cara, a gente não flui nos dons pelo mesmo motivo que Corinto talvez usasse mal os dons. A gente não se relaciona com o Espírito. Eu acho que talvez, assim, pode ser, talvez fruto de falta de ensino sobre isso, pode ser, não sei, eu sou novo, isso também é para nós dizer o que vem desencadeando nisso, né? Aham. Mas eu acho que talvez seja falta de ensino sobre a igreja abraçar o ordinário da vida, sabe? Tipo, dia a dia, de segunda a sexta, e se relacionar com o Espírito. Talvez pode ser que falte ensino de como fazer isso, mas eu acho que falta mais um ensino de para fazer isso, sabe? Tipo, devoção. Tipo, cara, se a igreja, ensinos de igreja, se a igreja não abraçar o dia a dia, se a igreja não se mover na segunda a sexta, não adianta o culto, sabe? Eu acho que a gente tem uma cultura, no Brasil principalmente, assim, acho que o Brasil dá pra dizer isso com certeza, cultocêntrica, né? Tipo, embora o culto, gente, que tá ouvindo às vezes pode achar que não, mas eu amo culto, amo buia, amo isso, entendeu? Mas isso tem que ser um combustível para impulsionar para o restante das coisas da vida, né? E eu acho que falta essa questão do relacionamento com o Espírito, né? Com certeza. Mas eu acho que tem uma coisa, cara, que falta, que está relacionado a isso, mas que falta mais do que só se relacionar no dia a dia com o Espírito. É batismo do Espírito Santo mesmo, sabe? Porque você olha as igrejas da igreja primitiva, Coríntios é um exemplo disso. Parece assim que eles eram cheios do Espírito, sabe? Eles parecia que era cheio, era carregado do Espírito Santo. E eu acho que esse tema batismo no Espírito Santo, talvez seja uma das coisas que acabou se perdendo no tempo. Caiu de moda, né? Caiu de moda. Acho que pode ser porque tinha mau uso disso, talvez. Nem sei se mau uso, mas talvez assim, era meio que um hype só, porque caiu de moda, possivelmente era moda, né? Eu não vejo mais falar disso, não sei se você Eu também não. concorda comigo, parece que é um tema que... Só que, cara, eu gosto muito do Gordon Fee, que é um teórico, né, nessa parte, e ele fala assim, cara, eu quero convencer a igreja de que... E ele é assembleano, pentecostal, americano, né? Ele fala, eu quero convencer você de que a gente precisa de batismo no Espírito Santo. Mas não é para provar que eu tô certo. É porque eu tenho certeza que se a gente não for mais cheio, mais batizado pelo Espírito, a gente não vai ter relevância no mundo. Mas de que maneira, assim, Mike, a gente pode definir o que seria o batismo no Espírito Santo, né? Porque existe algumas igrejas que definem de um modo, outras de outro. Alguns falam assim, o batismo do Espírito Santo é quando você começa a orar em línguas. O batismo do Espírito Santo é uma experiência que quando você cai no chão e começa a rolar e babar ali, né? Como você, dentro do teu conhecimento, você definiria esse batismo no Espírito Santo? Você vai concordar comigo, mas eu acho que esses dois exemplos são justamente o que fez cair de moda o batismo no Espírito, né? Porque o mais recente, quando eu era mais novo, era meio que isso que estava bem alta, né? A definição do batismo no Espírito Santo. Eu gosto muito da definição do Martin Lloyd Jones de batismo no Espírito Santo. Porque ele dá uma volta, ele fala, mostra um monte de coisa que o batismo no Espírito Santo vai trazer. E aí depois ele conclui falando, o batismo do Espírito Santo é mais de Deus. Porque o que é um batismo? É um marco, é um memorial. Um memorial, um revestimento, né? A gente se batiza nas águas, é revestido do novo homem, enfim. E o batismo no Espírito Santo, ele crê que é mais do Espírito Santo na vida da igreja. Então, assim, ele crê que o batismo no Espírito Santo pode acontecer, claro, sem você saber que ocorreu esse batismo, mas que na maioria das vezes é quando você é marcado pelo Espírito mesmo, assim, sabe? E o que a gente percebe muito nitidamente na igreja de Atos? Eles acreditavam em ser batizavam as pessoas com água, mas tem vários episódios dos discípulos falando, cara, não basta, precisamos orar para que eles sejam batizados no Espírito Santo. Então você vê, o próprio Pentecostes é um exemplo disso, Jesus já tinha dado o Espírito Santo para os discípulos, né? Fala, recebam o Espírito Santo. Só que daí manda eles esperarem lá para ser revestido de poder do alto. Eu acho que assim, tanto o assunto dos dons, tudo isso meio que gira em torno dessa questão. Se os dons são do Espírito, os dons vão vir do Espírito.
E o batismo no Espírito Santo é mais do Espírito Santo na vida da igreja. E daí você olha para essas igrejas do Antigo Testamento e vê, cara, elas são muito diferentes das nossas. O fruto do Espírito também é consequência do batismo no Espírito? Eu acho que também. Só que tanto os dons como o fruto, eu creio que não são o batismo não é uma necessidade para que tenha eles, sabe? No sentido assim, um grande batismo no Espírito Santo. Esse é um ponto importante, só deixa eu fazer esse parênteses, senão pode ficar aberto. É que tem diversas crenças sobre o batismo no Espírito Santo, né? Como você tinha comentado. Tem pessoas, os pentecostal clássico mesmo, eles vão acreditar que o batismo no Espírito Santo, ele é o momento que você recebe o Espírito Santo depois da conversão. E daí a evidência maior de que você foi batizado no Espírito Santo é o dom de línguas, que foi o que você comentou aquela hora, né? Essa é uma linha do pentecostal clássico. A crença carismática do batismo no Espírito é um pouquinho diferente. Já acredita que esse batismo pode acontecer diversas vezes e cada vez que o batismo enche, ele pode dar coisas diferentes. Pode dar dons diferentes, pode dar um revestimento para pregar o evangelho, poder para testemunhar, fruto do Espírito, poder para santificar, enfim, daí um monte de outras coisas que o Espírito pode trazer, assim, né? Eu vejo assim, determinada vez, uma moça me procurou, chorando. E ela estava triste porque ela já cristã desde berço. E alguém disse pra ela que ela, assim, não era 100% plena, crente, porque ela não orava em línguas. Então, assim, ela tava muito mal. Ela chorou demais. Falando assim, olha, acho que eu não sei. E ela buscava, e isso tava fazendo muito mal pra ela. Então, eu acho que... Isso é tenso. É tenso, né? Nossa, demais. Mas, de fato, há uma suma importância, né, na questão dos dons, como a gente está dizendo aqui. E os dons, principalmente esses dons do Espírito, né, a gente gosta muito de falar de avivamentos, né? A gente é uma vibe que a gente ama muito falar. A gente pode dizer que os dons, eles foram, como posso dizer, foram trazidos novamente a partir do avivamento da Rua Azusa? Você acha isso? Eu acho que sim, mas não só o de Azusa. O de Azusa trouxe muito do orar em línguas, né? Acho que foi o movimento pentecostal surge meio que a partir dali, né? De Azusa, né? O que vem depois. Mas os outros dons, a ênfase, dom de cura, milagre, profético. Claro que tudo é fruto de Azusa, né? Vamos dizer assim, todos os avivamentos que vão acontecendo depois, tudo meio que bebeu de Azusa. Todos os avivamentos meio que um bebe do outro, né? Mas, pelo menos a maioria, né? Azusa de Gales, né? Azusa de Gales, total, né? Esse foi, o cara orava lá pedindo para que acontecesse o que estava acontecendo em Gales, e a galera de Gales orava para que acontecesse em Azusa. Massa. Mas o movimento carismático foi muito importante nessa questão dos dons, tanto que o nome, né, carismático, vem de carisma ali, que é dom, né? Acho que foi um boom nessa questão dos dons, dos outros dons fora de línguas, né? Que daí tinha uma ênfase muito grande em dom de profecia, palavra de conhecimento, dom de cura, era bem evidente ali, né? Isso 50, 60, 70, daí culminou não parou mais, né? Assim, nos outros mover que teve depois, todos tinham um pouco essa questão do dom, né? Esse movimento carismático iniciou onde? É que daí aconteceu em foram vários avivamentos que a gente chama de carismático, né? Que são avivamentos que aconteceram principalmente nas igrejas históricas. Então, o que acontece, né? Lá em Azusa, o avivamento aconteceu fora das igrejas históricas, né? Você tem as igrejas históricas, mas tem acontecendo o avivamento em Azusa. Tanto que muitas igrejas históricas até hoje não reconhecem o avivamento de Azusa como um avivamento, assim, né? Esses tempos eu tava assistindo uma aula de avivamento lá e o cara pulou Azusa, assim, nem falou por que ele não considerou, assim, só tipo, não é. Enfim, né? Mas eu acredito que foi um avivamento, um dos mais preciosos, inclusive. Só que daí o que acontece? Você tem a igreja histórica, as igrejas históricas, né? Continuando as atividades, só que Deus começou a avivar as igrejas históricas. Então você tem avivamento nas igrejas menonitas, na igreja católica, nas batistas, presbiteriana, daí Deus começa a meio que mexer em tudo, assim, né? E daí é o que a gente chama de movimento carismático, né?
Show de bola, show de bola. E chegou até nós hoje aqui, E chegou até nós. Daí, como a gente comentou que um bebe do outro, acabou acontecendo muito isso. Então, daí você tem ali, depois, Pensacola, Toronto, que acho que é os mais recentes ali, total vinculado. Assim, você olha, você vê bem a afluência dos dons bem presente neles, né? Mas tem uma coisa importante. Esse último que a gente viu agora, esse último mover de Deus ali em Asbury, embora tivesse, claro, mover ali de dom um pouco, né, nas pessoas, ele não tinha ênfase nos dons. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. Tipo, ele era na pegada de igrejas históricas, a galera cantando. Presença ali. Presença. Eu vi o Ângelo Basso comentando uma parada que ele viu pessoas orando e dando palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, mas não era a grande ênfase do que Deus estava fazendo, né? Então... até falando nessa questão do que renovou, por exemplo, em Gales, né? Até abrindo parênteses, não sei se fugindo um pouquinho do assunto de dons aqui. Já fugi, fui para batismo. Uma das coisas que eu achei interessante sobre o avivamento de Gales, que é lá que se inicia essa parada dos cânticos espontâneos, né? Que a galera tava ministrando ali, não tinha vamos dizer, um inário, né? Inário, que normalmente era usado. E a gente acha que isso é coisa nova, né? Não, vamos fazer isso aí hoje, agora vamos entrar no novo movimento aí de cântico espontâneo, antifonal, mas era algo que já começou a acontecer lá em Gales em 1906, né? Sim. Isso é tremendo, cara. Isso é tremendo, cara. Essa é uma prática que eu sou meio ruim ali da parte de patrística, o que vem até a reforma ali da igreja. Eu não sei como é que foi nesse período, assim. Mas é uma prática que a gente vê bem clara nas igrejas de Paulo, né? Tipo, lá em Efésios, quando ele fala para encher do Espírito através de cântico espiritual e tal, já tá ali presente essa prática. Mas eu não sei se em algum momento a igreja deixou de fazer, aí Deus teve que retomar isso nos avivamentos, né? Paulo, ele fala, né? Um tem salmo, outro tem revelação. Sim. É interessante isso. É uma baguncinha ali, assim, de Deus, né? Santa que nós queremos nas nossas igrejas, né? Isso mesmo. Bom, a gente chegando aqui à conclusão de que, então, é uma extrema necessidade, então, né, a questão do fluir dos dons, da movimentação do Espírito na igreja hoje. É algo que a gente pode ver também isso muito no ministério de Jesus, né? A gente entende, não sei se você entende assim como eu, Jesus, quando ele vem, tudo que ele se move, tudo que ele fez, não fez sobre a sua própria divindade, né? Sim. Sobre o poder da sua própria divindade. Fez justamente pelo poder do Espírito que havia nele. Né? Então, Jesus curou, Jesus ressuscitou mortos, Jesus pregou, tudo isso na autoridade do Espírito Santo. Né? Sim. Então, somos discípulos de Jesus, precisamos andar dentro dessa mesma pegada. Né? Quais são os textos bíblicos que traz assim, os principais fundamentos para que a gente aprenda sobre os dons? Sobre os dons. 1 Coríntios 12, a primeira parte ali, acho que é versículo 6 ao 8, que vai citar... Na verdade, é legal pegar o capítulo inteiro, porque daí depois tem uma outra listinha que ele vai trazer no versículo 22, que daí ele cita outros dons dentro do mesmo capítulo ali, né? Que daí é quando ele fala, Deus deu primeiro para apóstolos, segundo para profetas, depois para mestres e tal. Daí ele faz uma lista ali, acho que ele envolve apóstolo, mestre, profeta, envolve o de cura, faz meio que uma mistura entre os que ele falou antes e os que ele vai falar lá no texto de Romanos. Daí no texto de Romanos, é o capítulo 12, eu acho que é versículos 8 e 9, se eu não estou enganado, que daí também tem esses outros de presidir, de... serviço, misericórdia. Tem os de Efésios, tem gente que vai chamar de dons ministerial, dom de governo, ou 5 ministérios, de outras maneiras, mas também, né, que daí são, acho que talvez os mais famosos ali, apóstolo, profeta, mestre, evangelista, esqueci um, pastor. Pastor, mano. Como é que tá esquecendo os pastor, cara? E pastor. E... Só que assim, uma coisa, isso é uma conclusão recente que eu cheguei, assim, na verdade eu me doí para concordar com os autores sobre dons, assim, mas eu percebi que é um consenso, assim, todos os teólogos de dom, eles não creem que as listas são exaustivas.
Tipo assim, no sentido de que não tem nenhum outro dom fora esses, porque Pedro também vai falar sobre dons, né, na carta dele, não estão muito preocupados em fazer um fichamento dos dons, né? Tipo, segue aí a listinha dos dons de tal jeito, esses são os de outro, esses... tipo, eles estão tratando com o contexto, né? Então, tipo, conforme o contexto do que eles estão trabalhando, eles acabam citando alguns, né? O de Coríntio é muito evidente isso, porque quando ele coloca, por exemplo, palavra de conhecimento e palavra de sabedoria para a igreja de Corinto, essa questão conhecimento e sabedoria era uma prática muito forte dentro da igreja, porque eles tinham muito a mentalidade grega. Essa é uma curiosidade, mas que é interessante para entender essa parte. Sabe quando a gente joga truco no churrasco? Tipo, vamos passar tempo, estamos numa confraternização, vamos jogar um truco. A igreja de Corinto tinha uma prática, na verdade não é a igreja, né? A cidade, a cultura da época, de fazer jogo de retórica. Então eles estavam em lazer, assim, era um jogo de retórica. Vamos aqui argumentar com o outro. Tipo uma batalha de rap grega, assim, sabe? Era um lazer da época. É muito bizarro, mas, enfim, outra cultura totalmente diferente. Porque tinha uma ênfase muito grande nessa questão do conhecimento e sabedoria, mentalidade e tal, muito essa coisa grega, né? E aí Paulo justamente está brincando, Paulo é muito mestre nisso, brincando com a realidade dos ouvintes, trazendo para os dons. Então ele está falando, cara, tem uma palavra de sabedoria que é muito maior do que o... Interessante. Então, por que eu tô falando isso? Porque ele trabalha muito conforme os contextos do que ele tá descrevendo no decorrer, assim, né, na hora de falar. Pedro, por exemplo, na carta dele, ele junta tudo, ele fala, se é servir que sirva, se é ensinar que ensine. Boa. Tipo assim, então ele não... Grosso, curto e grosso, né? Então eles não estão muito fazendo esse fichamento de dons que às vezes a gente vê muito presente, né? Eles estão falando sobre os dons, tratando ali. Importante pensar que as cartas nunca têm origem na carta mesmo. Se ele está escrevendo a carta, é porque já chegou a informação nele ali, uma pré-carta, que foi informação dos outras cartas, e alguém mandando, e muitas pessoas da igreja, pode ser. E ele tá já mandando aquela carta para responder a algo que já acontecia na cidade, né? Entendi. Até nessa questão, assim, de muitos dons, eu creio, assim, que existe muitas pessoas hoje na igreja que elas fluem em determinados dons, mesmo sem saber que estão fluindo. Não acontece isso? Muito. Nossa, isso é muito verdade. Por exemplo, esses dois que eu falei mesmo, palavra de sabedoria e palavra de conhecimento, eu acho que eles realmente são parecidos. As pessoas meio que tratam tudo como profético. É o tal da revelação, não é? Exatamente. O irmão lá teve uma revelação. É uma nomenclatura, não sei se eu posso dizer errada, mas... Eu acho até que, não sei se é errada, assim, porque vamos dizer assim, é muito parecido, né? Tipo, é uma revelação mesmo. Só que, vamos dizer, se for para organizar em dons, entender o que está acontecendo, aí Paulo já mostra isso mais organizadamente, assim, né? Como palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e dom de profecia, né? Ele dá Qual que seria a diferença entre palavra de conhecimento e palavra de sabedoria? Palavra de conhecimento tem a ver com saber de uma realidade que você não tinha condição de saber antes. Então, Jesus com a mulher samaritana, palavra de conhecimento. Ele tem um conhecimento ali sobre a vida dela, sabia tudo e não tinha como saber antes. Já a palavra de sabedoria, até a própria palavra ali, o termo usado, sabedoria, ela tem um caráter de direcionamento para o que a pessoa vai fazer depois com aquilo, sabe? Sabe o que está acontecendo, mas ela vai trazer um conselho. Isso, um conselho, exatamente. Uma luz ali sobre o que a pessoa vai fazer. Conselho, acho que é talvez um conselho santo ali, no conselho do próprio Espírito, sobre como a pessoa agir naquela situação, né? Um exemplo bíblico talvez seria José, quando interpreta o sonho. Sim. E ele tem exatamente o que deveria fazer. Vaca, exatamente. Faz o celeiro, vamos juntar por 7 anos, exatamente. Seria uma palavra de conhecimento, talvez, além desse que Jesus... Quando Jesus... Ele sabia o que as pessoas estavam pensando. Né? Muitos talvez creem que isso porque ele era Deus.
isso seria uma palavra de conhecimento também? Ele falava assim, ó, para que vocês saibam, né? Os caras ali estavam... Sim, já estavam. Eu acho que duas coisas. Pode ser palavra de conhecimento, em alguns casos acho que era, na maioria talvez. Mas um pouco também eu acho que, você pastor, você sabe, a leitura dos olhos mesmo, assim, né? Você está dando aula, você já vê, você percebe no olhar, pregando, você percebe no olhar. Então, acho que Jesus era Safo. Era safo. Eu acho que muito assim pelo coração pastoral, coração de cuidado, coração aprender a ler as pessoas com os olhos, né? Eu acho que tem essa característica, né? Habilidades, vamos dizer assim, espirituais, mas também humanas, assim, né? De preocupação com as pessoas, né? Mas eu acho que na maior parte das vezes era a palavra de conhecimento mesmo, uma ligação com o Pai e o Espírito trazia as coisas no coração dele, assim, né? Porque tem alguns textos que falam assim, alguns arrazoavam entre si, Sim. né? Ou seja, estava só ali na gangue deles. E Jesus às vezes fala um troço que a galera tava fofocando meio quieto, ele vai lá e cutuca. Não, bastante, várias vezes. Aham. É um exemplo de palavra de conhecimento, mas isso é muito simples, mas tem uma situação que Paulo tá pregando, eu não vou lembrar se é em Listra ou em Éfeso agora, eu acho que é Éfeso. Que no meio da pregação ele vê que tinha uma mulher que tinha fé para ser salva. E daí ele ora pela mulher. Então, tipo assim, pô, viu que a mulher tinha fé para ser salva. Isso não existe, vamos dizer assim, a olho, né? Então eu creio que o Espírito tocou, falou para Paulo, ó, faz tal coisa, assim, né? E, assim, a gente está falando sobre, né, a fluência dos dons, como eles se manifestam. A gente quer tratar nesse momento sobre isso. E profecia? O que seria a profecia em si? Porque tem o dom da profecia, né? Sim, Parece que também dentro lá do estudo, eu gosto muito do Luciano Subirá. Ele divide os dons em 3 grupos. Né? O primeiro grupo, ele separa sobre dons de revelação, né? Que é o palavra de conhecimento, sabedoria e discernimento de espírito. O último lá ele vai falar sobre os dons vocais, que é a profecia, línguas e interpretação de línguas. Mas normalmente, né? Eu também cresci dentro da igreja, filho de pastor desde que nasci. O entendimento que normalmente a gente tinha antes era o quê? Quando alguém vinha e revelava algo, como a gente falou aqui agora há pouco, ele estava fazendo uma profecia. É isso mesmo? Eu creio que não. eu acho que tentar ilustrar isso. Eu acredito que profecia é a comunicação de uma mensagem que vem de Deus e é comunicada para as outras pessoas. Só que essa mensagem, daí eu entendo muito porque que as pessoas às vezes acabam misturando a compreensão quando envolve palavra de conhecimento e sabedoria. Porque essa definição que eu dei agora, ela pode de alguma maneira parecer muito com palavra de conhecimento e sabedoria. Que é uma revelação de Deus, algo do coração de Deus que foi comunicado para uma pessoa e ela vai comunicar para as outras. Só que eu creio que a profecia, ela carrega um caráter de futuro. Sabe? Eu gosto muito, eu sei que você já leu esse livro, do Abraçando Amanhã, do Martin Scott. Demais, cara. Porque ele define muito o profético como isso, é alguém que está vendo o amanhã. Então, o amanhã, claro que não literal, né, o dia seguinte, mas vendo o futuro mesmo, sabe? Então, eu acredito que assim, o profético é quando Deus comunica coisas sobre o que ele está fazendo, pode ser o presente muito próximo, né? Ou pode ser o futuro mesmo, que ele vai fazer nos próximos anos, assim, né? Isso seja na vida de uma pessoa, na minha vida, na vida da comunidade, na vida de uma cidade, daí, enfim, né, da nação. Mas eu acredito muito que é isso, é a comunicação de uma mensagem. A gente acessa essa mensagem espiritualmente, no relacionamento com Deus, daí Deus tem inúmeras maneiras de comunicar, né? E transmite para as outras pessoas com a linguagem que a gente tem acesso também. Então, isso é bem importante, porque nem sempre a profecia, eu acho que esse é o ponto-chave. Ela precisa sair do estereótipo do cara com o microfone que sabe da vida das pessoas. Que é o que você comentou, o filho de crente sempre cresceu com essa imagem, eu também. Tipo, cara, tem um profeta na igreja. O que eu pensava, eu adolescente? Não vou, ele sabe meus pecados. A gente corria das irmãs do coque, né? Só que o profeta, não vou usar o termo profeta, vou dizer o dom de profecia, que é essa prática que Paulo instiga para busquem o dom de profecia. Então, fica muito claro que ele é para todo mundo, não é um negócio, cara, é o profeta. Tipo, cara, ele é para todos, busquem o dom. Porque há uma diferença, né? A questão de ter o dom de profecia e você ter o ministério profético, não é isso? Profético. Eu creio nisso. Sei que vai ter divergências de pensamentos quanto a isso, assim, quanto a leituras disso, mas eu creio que sim.
Creio que existe o profeta. Eu gosto muito de olhar para Atos, eu acho que é capítulo 17, quando vai falar de Ágabo lá, que Lucas está escrevendo, e ele fala assim: tinham as filhas de Felipe que profetizavam, e passou alguns dias, chegou a Ágabo, um profeta. Então, tem uma distinção ali, pessoas que profetizam de um cara que é o profeta, ele tem talvez aí um ofício maior, um encargo maior de atuar como um profeta. Agora, o que diferencia? Esse é o ponto que mais dá divergência. O Martin Scott, por exemplo, que é um cara que eu respeito muito nisso, ele acredita que tem a ver com uma profundidade dentro do profético. Então, a pessoa que começa no dom de profecia, ela pode, de acordo com... Claro que se Deus quiser, né, se Deus permitir, vamos dizer assim, Deus quiser usar a pessoa como isso, conduzir a pessoa a uma autoridade maior, ao ponto dela ser chamado de um profeta. Uma autoridade, é importante isso, não autoridade na vida, uma autoridade no dom. Mas embora eu ame muito o Martin Scott, eu não concordo com essa visão dele. Porque o dom de profeta não está em Coríntios 12, está em Efésios 4, que é quando fala junto com o apóstolo, mestre, enfim. E nesse texto, Paulo fala o seguinte, que quando Jesus subiu aos céus, ele designou uns para. E daí fala, ou ele concedeu uns para. Então, o que eu acredito? Embora os dons lá de Coríntios 12, Paulo está incentivando a todos procurarem os melhores dons, ou seja, cara, busquem essas manifestações, busquem esse, é para todo mundo. Já em Efésios ele está falando, Deus concedeu uns para, ou seja, cara, o cara que nasceu para ser um profeta, o chamado dele não vai ser, mesmo que ele busque ser um evangelista, não vai ser, sabe? Jesus concedeu você para aquela missão. Um ponto importante. Essa parte abre uma caixa de Pandora enorme, assim, né? Mas quando fala dos dons ali. Quando fala dom de profeta, o cara foi chamado para ser um profeta, Jesus concedeu a pessoa para profeta, não quer dizer que ela não vá se relacionar com as outras áreas, né? Então, cara, às vezes o cara é um pastor, no sentido profissão, você, Neizão. Então, você trabalha com isso, teu cuidado pastoreado de uma igreja. Mas o encargo que Jesus concedeu para você é de evangelista. Você vai continuar cuidando das pessoas. Só que você carrega esse peso de um evangelista, sabe? Então eu acredito muito nisso, porque as pessoas às vezes têm essas crises quando chega nesse assunto, sim, né? Sim. Cara, mas o que eu tô fazendo na minha vida? O meu encargo é evangelista. E é justamente por limitar a lista lá, né? Lista. Então tem que separar o que eu sou, o que eu não sou. Essa é a minha maior crítica com o estudo de dons, cara. Encarar os dons como teste de personalidade. Sabe, igual tem colérico, papá, aí tem outros tipos tem um monte de aptidão, NTLH, tem um monte de tipo de teste para você descobrir. Infelizmente, eu acho que o ensino dos dons acaba indo muito para esse lado, sabe? Cara, vamos descobrir o que você é. Qual que é a tua... Embora seja importante, eu não sou contra isso. Eu acho que a gente tem que tentar se conhecer melhor, saber a nossa área, para poder servir melhor. Mas eu acho que tem muito essa ênfase de assim, cara, descubra o seu ministério. Daí você tem que saber qual que você é e tal. Eu já fiz teste, cara, que deu uma parada que hoje em dia eu vejo muito diferente, cara. Só que na época, e daí eu gosto muito de olhar para como Paulo fala que é a finalidade dos dons. É para servir uns aos outros. O que vai fazer eu descobrir meu dom? O serviço. É na vida em comunidade, é eu servindo, às vezes eu sou caminho com você e de repente eu tô servindo lá e você vai perceber que, cara, o Mike não serve bem para isso que ele tá fazendo aqui. Daí você vai perceber outra característica que eu tô servindo, que, cara, o Mike é bom servindo nisso, cara. E daí a própria comunidade reconhece, cara, o Mike é bom nisso, mas ele é ruim naquela outra coisa. E amém, é isso, né? Você acha que pode haver então uma transição, vamos dizer assim, você era mais focado em determinado chamado ali. Aí eu gostava mais, era o cara da rua, ia pra rua, evangelista. Mas chegar o momento da sua vida que você... não, agora eu... Só dentro da igreja ali, pastoral, coração. Você acha que pode haver essa transição? Sim, não. Quero que se dura. Eu acho que pra Deus não. Porque o texto fala, Deus concedeu. Mas agora, olhando da nossa ótica, daí sim, né? Porque a gente tá numa jornada meio de descoberta. E eu tenho muito, assim, batido muito nessa tecla quando eu falo de dons, assim. Cara, faz o que tá queimando no teu coração e o que te vem à mão, sabe? Porque, pensar nas realidades extremas eu acho que ajuda.
Então eu tô aqui e de repente queimou no meu coração um amor por Itaiacoca. Interior de Itaiacoca. Cara, eu quero ir pro interior do interior. Queimou no meu coração isso. Uma situação fictícia. E eu vou pra lá. Cara, eu vou plantar uma igreja lá. Tanto faz se o Deus me concedeu pro apóstolo, profeta, eu vou ter que pastorear aquela galera. Concorda comigo? Eu vou ter que pastorear, cara. Eu vou ter que ter o coração pastoral. Então, não, mas o meu chamado é evangelístico. Amém. Vou me mover nisso. Ao mesmo tempo, se eu for um super pastorzão, mas for plantar uma igreja, vou ter que evangelizar. Concorda? Então, assim, eu vejo que tem muitas coisas dentro desse assunto de dom que meio que são inerentes a todo crente, sabe? E a gente às vezes acaba jogando assim. Eu já dei aula, cara, que eu percebi nitidamente, assim, fui começar a falar do profético e a galera que é mais do ensino já, essa não é muito pra mim. Não é minha praia. Não é minha praia. Só que se olhar bem, cuidar dos outros, que tá relacionado ao pastoral, é pra todo mundo. Níveis diferentes, mas cuidar é de todo mundo. Ensinar é de todo mundo, porque quando Jesus fala pra fazer discípulo, ele fala, façam os discípulos ensinando. Pô, profetizar é pra todo mundo. Então, evangelizar, meu Deus do céu, teria que falar. Até o apóstolo. Porque o que é um apóstolo? É um enviado. E o Jesus fala o quê? Ide. Então, assim, até esse caráter de ir, apostólico também é meio que pra todo mundo, em alguma medida. Claro que vai ter pessoas que Deus vai conceder ali com... E daí tem um motivo pra isso, eu creio. Pra ser um pilar, vamos dizer assim, naquela área, assim, né? Interessante. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre os dons ministeriais, mas vamos correndo para um lado para o outro. Você se segura aí. Vamos voltar lá para a questão da classificação dos dons que a gente estava trabalhando. Sim. A gente falou sobre 2 dons dentro daquele quadro de revelação. Uma palavra de conhecimento e sabedoria. Mas tem outro lá, que também é um dom que eu acho que não é muito falado. Não mesmo? Que é o discernimento de espíritos. Sim. O nome é estranho. Sim. Mas o que seria isso? Esse eu acho que é um dos dons que talvez livraria a gente de muita coisa. O que eu creio que é o dom de discernimento de espíritos? Porque ele coloca no plural ali, Paulo. Existe o espírito de Deus, mas existe o nosso espírito e o espírito maligno, né? O espírito do diabo. Todo ser humano está sob influência desses 3 dons, mesmo o crente. Então ele está todo o tempo sofrendo influência, tentação, o diabo soprando coisa ali, que ele tem que estar resistindo, é isso, né? E da mesma maneira ele tem o espírito dele ali, né? Então, vou vincular um pouquinho ao outro dom, mas vai ajudar a responder essa questão do discernimento de espírito. O dom profético, por exemplo, se ele é uma comunicação que vem de Deus e a gente comunica, nesse processo ele pode sofrer um monte de influência. Então ele pode, claro que a parte de Deus pra gente, perfeita, mas chegou em mim, ele já pode sofrer a minha influência. Tô num dia ruim, briguei com a mulher, meus filhos me deixaram louco, sei lá, qualquer coisa. Comi uma feijoada, tô meio brabo, um perdão que não liberei, tudo isso tá ali. Então pode corromper a maneira. Se eu liberar uma profecia, comunicar alguma coisa pra você, mas eu tiver sofrido a influência no processo disso, essa profecia já está, de alguma maneira... Turva, exatamente. Além disso, ainda existe a influência do diabo mesmo. Então, a Bíblia é clara nisso. João vai falar disso, Judas vai falar disso. Tipo, cara, cuidem com os falsos profetas, porque eles estão soltos pelo mundo. Então, cara, a Bíblia fala disso. Não tem como a gente... E, infelizmente, né? Até é engraçado e não é engraçado. É engraçado. É sério, né? Tenso. Você, por exemplo, né, se eu fosse levar a cabo toda a palavra que eu já recebi, eu não estaria casado com a minha esposa hoje. Caraca. Né? Em um determinado momento alguém disse, né, que eu deveria estar casado com outra pessoa. E eu era adolescente, né, cara? Então, imagina o peso que isso traz sobre a cabeça de um adolescente. O profeta. Exatamente. Já ouvi histórias, né? Por exemplo, tem uma história uma vez que um profeta chegou durante o culto e ele começa naquele momento e começa então a profetizar, e ver um rapaz, uma moça sentada ali na frente. E aí
ele olha para eles e fala assim: eis que te digo, meu servo, essa que está ao seu lado é a tua prometida. Aleluia. E aí o rapaz, ele pega, vai do lado do pastor e fala assim: ei, é minha irmã. Eu acho que... eu acho que deu ruim, né? Eu acho que o Espírito Santo não tá... Então, eu acredito assim, nessas palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, justamente isso, a questão do discernimento, né? De onde está vindo, ele é essencial, né? E eu sempre baseio assim, já recebi muitas palavras que foram de Deus, assim, certeiras, foram pontuais no que eu estava vivendo e pro meu destino profético também. Uma assim que foi muito marcante na minha vida, eu desde os 17 anos, né? Eu trabalhei dentro de uma casa de recuperação, dependentes químicos, né, cara? Eu que nunca fui viciado em nada além de paçoquinha. E eu trabalhava lá dentro da casa de recuperação. E eu lembro que um dia eu tava em crise perguntando pra Deus, Senhor, o que eu tô fazendo aqui, cara? Faz sentido, né? E Deus aí me deu uma palavra lá de Jeremias, né? Aquela palavra que te saltou os olhos, consumiu o teu coração, sobre que ele tá me chamando como um profeta das nações. E isso queimou meu coração ali naquele dia. E eu lembro que depois de algumas semanas, alguém foi pregar na nossa igreja lá. E eu tava, músico, no teclado. E eu tava no momento, assim, naquele momento todo músico faz, né, cara? Não tá nem aí pra nada, já desligou a mente, só tá no teclado ali. E o rapaz tava pregando lá. E ele sai lá do lugar dele, ele fala assim, olha... E ele traz exatamente o mesmo texto que Deus tinha me dado algumas semanas antes. Então eu vejo assim, muito essas palavras sendo uma confirmação daquilo que o Senhor já comunicou ao teu coração, né? Então a gente nunca pode se basear, pegar uma palavra que alguém libera sobre a nossa vida, pegar, abraçar ela e falar, não, cara, essa aqui é uma verdade absoluta. E fora essa palavra, assim, um tempo eu comecei a contar, foram mais de 12 pessoas diferentes falando a mesma coisa para mim, sendo assim um fator primordial assim para mim assim em relação ao meu destino profético. E uma das que foi mais especial assim para mim foi um dia que eu fui ministrar dentro de uma base missionária. E lá dentro dessa base eu ministrei, dei uma aula lá e tal, e a esposa do diretor estava enferma, estava no quarto dela, e aí o quarto dela dava para ouvir a pregação e tal. Terminei da aula, ela mandou me chamar. E aí fui lá até o quarto dela e ela falou assim, olha, Deus tá te falando que você vai para as nações. Eu falei, já tava acostumado com aquilo, né, cara? Todo mundo falando a mesma coisa. Ela falou assim, e como um ato profético, ela me deu uma nota de 20 euros. 20 euros foi, peguei, guardei aquela nota, beleza, né? Perdi essa nota, na verdade, roubaram, não sei. Mas assim, muito tempo depois, né? E essa palavra assim ficou muito guardado no meu coração. Ficou guardado. Só que sempre as palavras, eu creio que passa pelo crivo do tempo, né, cara? Então assim, tempo passou, a nação máxima que eu fui era pro Paraguai. Pegar as muambas. Não, fui pra Argentina uma vez, mas eu não senti que foi nada. Foi só num congresso, seminário lá e tal. E nunca senti que de fato isso estava acontecendo na minha vida. E foi uns 2 anos atrás. Não, ano passado, ano retrasado. Ano passado. Que daí a gente começa a dar desculpa pra Deus, né, cara? Somos pastores de igreja, então a gente não quer deixar Deus mentiroso, né? E aí começava a falar assim, não, cara, talvez não é eu que vá pras nações, né, cara? Eu vou enviar pessoas e elas vão pisar e eu dessa maneira eu tô indo pras nações. E a gente começa então a inventar um monte de desculpa. E algo assim que é interessante é que às vezes a gente recebe palavra, a gente não se move em direção a isso, né? Então eu assim, Deus tinha me dado uma palavra que ia pras nações, mas nem passaporte eu tinha tirado, cara. E aí, ano passado, Deus, assim, alinhou, né, para resumir o testemunho, que é grande, alinhou, assim, o meu coração, o coração do Rafael, a respeito de Gales, né? No tempo de a gente ir para lá, a gente ia pisar na terra lá para enviar depois uma equipe para lá. E lá em Gales que eu fui pensar, cara, poxa, cara, você chega pela Inglaterra, né, cara? Você pousa na Inglaterra e vai de carro para Gales.
E lá Deus me fez lembrar, cara. Me fez lembrar lá. da nota de 20 euros, cara. Caraca. Pra onde que eu fui? A primeira nação. Porque assim, a minha mentalidade de nação lá no início era o quê? Cara, não, eu vou pras nações, então deve ser pra África Não, ou padrão. um país desenvolvido, porque a mente é do missionário, né? Não, tem que ser um país pobre, um país Sim. subdesenvolvido pra fazer sentido. E eu achei assim, muito tremendo assim, a maneira que Deus confirmou, Deus realmente fez muito sentido no meu coração, assim, porque foi uma nota de 20 euros, foi exatamente assim, em cima do pedido. Do pedido. Nossa, que massa, cara. Forte, né, cara? Não, forte. Pois é, mas dentro disso, cara, assim, pensando nisso que você falou de palavras que não se cumpriram e palavras que se cumpriram mesmo, assim, né? Paulo mesmo, né? A ênfase dele é bem grande, tanto no texto de Coríntios 14 como no de Tessalonicenses. Tipo, julguem as profecias. Uhum. E eu acho que isso é muito pouco ensinado, sabe? A questão do, cara, vai ouvir uma profecia, julga no teu coração, compartilha com outros irmãos. Esse julgamento não precisa ser você contra o mundo, né? Às vezes, cara, pega um irmão mais maduro, compartilha. Eu acho que até a prática do profetizar, a igreja precisava, a gente precisa, eu preciso, a gente precisa aprender as profecias serem um pouco mais abertas para que outras pessoas possam ouvir também, sabe? Às vezes, pô, eu tenho uma palavra para dar pro Thales, chamo você e vou junto. Às vezes, cara, já aconteceu isso comigo, de eu estar dando a palavra pra pessoa e a pessoa que tá junto tem uma compreensão no meio ali, assim, de, cara, o que ele tá falando soma com isso aqui, Deus tava no meu coração sobre você, sabe? Então, assim, essa questão do coletivo, né? Sabe? Eu acho que ajuda a gente a se proteger, ajuda a proteger o outro. Eu acho que o problema é que as pessoas olham com essa palavra julgar, né? Hoje, já pensa que é politicamente cancelar. O politicamente correto arrebenta com tudo isso. Mas é um mandamento bíblico, mandamento né? Bíblico, Julguem, bem claro, julguem aquilo que estão falando. É tremendo, tremendo. A questão de sonhos, cara, né? Então, a gente tá falando desses dons de revelação. Deus, ele também fala através de sonhos, né? Sim. E ele faz parte dentro desse contexto, desses três dons? Eu creio que sim. Pensando no profético, assim, de uma maneira geral, né? Falei que Deus tem essa questão de comunicar com a gente e depois a gente dá o nosso jeito de comunicar aquilo que Deus falou, né? Essa comunicação de Deus com o homem pode acontecer daí de muitas maneiras, né? Visão, impressão, que a gente já falou, voz audível, voz interna, sonho, entra no nisso daí. No livro lá que você citou lá, né, Abraçando Amanhã, ele traz três, né, basicamente, visual, auditiva e sinestésica. Sinestésica, né? Eu achei muito interessante isso aí, cara, eu ensinei a igreja lá. Assim. Que vários fluem disso aí. Porque, na verdade, assim, até um dos assuntos que a gente tem que falar, né, as maneiras que Deus fala. Isso... A gente vê que no passado havia um grande problema nesse sentido, porque as pessoas achavam assim, não, cara, Deus só fala com o pastor. Porque eu acho que até a maneira que o pastor comunicava a maneira que Deus falava, até restringia o acesso da voz de Deus aos outros. Então, por exemplo, o pastor ia falar assim que Deus tinha falado com ele. Então tinha toda aquela mudança de impostação vocal, porque Deus falou comigo, que e tal. E às vezes as pessoas no banco olhavam assim, cara, que massa. E não era mentira que Deus tinha falado com o pastor. Mas a maneira que ele comunicou esse estereótipo, exatamente, talvez no coração das pessoas estava lá no banco, falando assim, cara, que legal, cara, mas eu acho que comigo não... Longe da realidade. Tá muito longe. E esse livro, Abraçando Amanhã, né? Como que é o nome do autor? Martin Scott. Martin Scott, né? Ele traz uma clareza tão grande, assim, na verdade, de coisas que a gente já sabe, mas que talvez a gente nunca colocou para ensinar. Né? Assim, as maneiras que Deus fala são maneiras simples. Né? Sim. Então, às vezes, Deus já está falando com um monte de gente, por exemplo, de uma maneira visual. Né? Ele traz lá a respeito de visões. Mas não uma visão, né? Porque também a gente a visão você entra em transe. E some tudo, acontece. Pode acontecer isso? Pode acontecer, é um tipo, é transe mesmo, dos tipos. Mas normalmente a visão acontece no campo da mente. Da imaginação, é isso mesmo. A voz audível também, né? A sinestésica, que eu acho que... E aí depende de cada um, né? Deus às vezes fala com você de uma maneira... Mais de uma maneira do que outra. Sim. Eu acho que também varia muito de pessoa para pessoa, né? Tipo, Deus quer comunicar.
E ele sabe que os filhos dele são diferentes uns dos outros. Então ele acha o jeito dele pra comunicar. Cara, sonho, por exemplo. Eu tenho sonhos viajadaços, assim, mas, nossa, sem pé nem cabeça. Sempre tenho, eu sempre sonho, assim. Costume, sonho. Só que quando é um sonho de Deus, cara, eu acordo sabendo que é de Deus. Eu também defino assim. Cara, é diferente, cara. Assim, parece que você acorda e você já... Lembra Caraca. todos os detalhes. E parece que tem, sei lá, sentido. E dificilmente Deus não dá algumas dicas, assim, porque daí ele fala justamente na linguagem que você vai entender. Porque daí, pô, já é um sonho. Então, claro que às vezes ele vai falar de alguma enigmaticamente, porque é um sonho, né? Tá mostrando visualmente. Mas eu acho que dificilmente Deus vai te dar ali uma chave que você não vai ter... Tipo, você nunca vai entender o que aquilo quer dizer, sabe? Acho que geralmente Deus vai compartilhar no sonho e vai dar as ferramentas para que você... Ou uma pessoa, ou outra pessoa que ajude a compreender. Ou às vezes ele não vai dar a interpretação já no momento, mas vai dar em algum outro momento, né? No meu caso, recentemente a gente teve... Recentemente não, um ano atrás mais ou menos, Deus deu essa experiência. Deus fala muito comigo com sonho. Muito assim também, né? Deixa eu até, né? Muito, é todo fala dia. Comigo. Deus, não, né? Uma das principais maneiras que Deus fala comigo. Foi algo assim que Deus me deu um sonho. Tive mesmo aquilo que você falou ali. Eu lembrei tudo desde o começo. E eu compartilhei com alguém. E o sonho não era pra mim, não era comigo. Era pra ele. Então, um mês depois, aconteceu exatamente tudo aquilo que eu havia sonhado na vida daquela pessoa e serviu como um destino, um alerta para ele. Dentro do outro campo de Deus falar, o audível, né, cara? Que talvez, assim, pelo menos para mim, não é tão frequente. Né? A voz audível de Deus nos dois campos. Tem a voz que é na sua mente e tem uma voz audível. Eu acho que eu só tive uma experiência dessa na minha vida toda, cara. Da voz audível. Que foi quando eu tava dormindo e eu fui acordado, cara, com essa voz. Me dizendo assim, ó, pelo meu espírito. Só isso. Falou assim 3 vezes. Pelo meu espírito. Pelo meu espírito, e eu acordei. Eu olhei. E o texto que veio pro meu coração é nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Então é interessante e algo tão assim que traz um brilho para sua vida espiritual, né, cara? Assim, você saber. Eu acredito que uma das facetas dessas manifestações, eu acho que é justamente pro Espírito Santo falar, cara, tô aqui, eu sou real. Isso da voz audível, tem um outro autor que eu gosto bastante, cara. Geralmente quando a pessoa vai ter o primeiro contato com o profético, é o livro que eu mais indico, é Poder do Profético o nome. É Jack Deere o nome do autor. Ele é um livrinho menorzinho um pouco, e ele é muito prático, cara. Tudo ele dá exemplo, sabe? Tudo ele conta uma experiência, ele escreve de um jeito muito bom, assim. E ele faz essa divisão das maneiras que Deus fala, e ele dá muita variação, assim, sabe? De jeitos que Deus pode falar. E dentro da voz audível, ele fala que geralmente a voz audível carrega um peso de o que Deus vai fazer a partir daquilo que você precisa ter muita certeza. Então, assim, Deus vem e te comunica um negócio, sabe, de uma maneira especial, assim. Porque, pô, no dia Deus não fala em voz... Talvez algumas pessoas tenham seja o jeito, uma maneira de Deus comunicar, mas geralmente não é algo tão recorrente na vida das pessoas. É casos assim, que a pessoa não esquece nunca mais, né? Quando Deus fala audivelmente. E geralmente carrega algo especial, ao ponto de Deus querer marcar aquele momento mesmo, assim, com aquilo, né? Interessante, cara. Que de fato, né, tem as maneiras mais espetaculares que Deus fala, mas tem as maneiras que acredito que são as mais recorrentes, que são as mais simples. Sim. Né? Então, por exemplo, a visão aberta, né? A visão aberta, aquela visão que você entra no transe lá. É algo que não vai acontecer recorrente. Sim. E, por exemplo, também isso não seria nem muito útil, por exemplo, no dia a dia. Né? Então você tá na fila do banco e de repente você vai cair no chão, vai ficar em transe e tal. Não é algo recorrente e não útil. Né? Mas é algo que acontece. E é algo que talvez as igrejas também perderam no decorrer do tempo. Né?
por exemplo, a experiência de arrebatamento no espírito. Né? Existem pessoas, por exemplo, eu gosto sempre de testemunhar a respeito da minha mãe. Minha mãe, uma senhora de idade, né, falecida hoje já, mulher de Deus, de caráter. Eu lembro de um culto de oração que nós tivemos. E ela conta que ela foi arrebatada em espírito. Nossa. Então, se fosse outra pessoa qualquer que eu não conhecesse, ia Tem falar, ideia, duvidar um pouquinho. E ela Sim. conta que ela foi ao céu, que ela viu algumas coisas lá e tal. E uma parte mais marcante que ela conta é que ela olhou, tinha uma grande janela, ela olhou, era o planeta Terra e estava tudo escuro. Estava tudo em trevas. E ela começou a ficar muito triste e de repente ela começa a olhar alguns pontos de luz. Que massa. Jesus fala assim, viu, não fique triste, lá estão os meus filhos. Massa. E começou a brilhar, assim, e é interessante que normalmente pessoas que têm essa experiência, elas falam assim, mas eu não queria voltar. Imagina que legal, cara, que deve ser lá, né? E Jesus fala, não, você tem ainda para cumprir e tal, e ela volta, né? Outra experiência que minha mãe teve, assim, que eu também gosto sempre de compartilhar quando falo sobre dons, também num culto de oração, e ela tava com outra irmã, e aquele culto foi muito forte, foi muito manto mesmo. Só que daí começou a baixar todo aquele mover e tal, e de repente nós começamos a sentar, né, os jovens e tal, e conversar daqui. E ela e outra irmã estavam orando em línguas, uma de frente com a outra, assim. E elas começavam a orar em línguas e começavam a apontar, assim, para o altar, as duas ao mesmo tempo. E nós não sabíamos de nada. Elas tentavam nos comunicar algo, mas elas não conseguiam parar de orar em línguas. Caraca. E aí, quando parou aquela manifestação, elas vieram contar. As duas, ao mesmo tempo, estavam vendo um anjo de 3 metros de altura. Nossa. E ele estava colocando fogo dentro da boca delas. As duas teve a mesma visão. Caraca. Né? Então, assim, são coisas que hoje, infelizmente, eu não sei por qual motivo, e talvez você pode me explicar, não se ouve muito. Eu não sei se é por causa do contexto onde eu vivo hoje, não sei e tal, mas não se ouve falar muito dessas manifestações espetaculares. Espetaculares. Não sei se você tem que responder essa. Não, cara, eu não vou dizer especificamente de vamos dizer assim, com qual manifestação, assim, exatamente, né? Mas eu creio que, vamos dizer assim, de maneira geral, o Espírito Santo, ele aparece quando a gente busca. Então, eu acho que, assim, talvez o maior, como eu falei, não estou dizendo exatamente a manifestação de visão, ou a manifestação de arrebatamento, ou a manifestação de cura, não sei. Não sei qual seria a manifestação que viria se a gente buscasse mais. Mas o que eu tenho certeza absoluta é que, assim, o Espírito Santo vem quando ele é realmente buscado, assim. Então, por que eu estou falando isso? A gente falou de Asbury, por exemplo. É um caso de que buscaram e veio. Veio do jeito diferente, né? Porque Deus é Deus, ele faz do jeito que ele, cada vez que ele tocou a terra, teve características diferentes conforme os contextos, né? Não sei o que Deus faria se ele avivasse as nossas igrejas, se ele avivasse Ponta Grossa, não sei o que faria, mas alguma coisa aconteceria. Talvez não fosse uma visão, talvez fosse. Talvez, Deus vai avivar aqui Ponta Grossa e vai ser um grande mover de muitas visões, anjos. Pode ser que Deus faça isso. Pode ser que ele surpreenda a gente e faça uma outra coisa que nunca fez. Pode ser que ele faça parecido com o que fez em outra vez. Então Que a gente gosta também, né, de colocar Deus dentro da caixinha, né? Acho que é uma tendência, assim, nossa. Dessa maneira que Deus faz, então ele sempre vai fazer, e Deus, ele não gosta de caixinha, né, cara? Cara, sempre surpreende, Deus, assim, né? Ó. Isso é bem verdade, cara. Mas amém, meu irmão. Eu creio que foi um tempo muito precioso aqui. Tem muito mais coisa para falar, né? De maneira simples que Deus fala conosco, sobre os dons ministeriais, os dons motivacionais. Mas acredito assim que já o Senhor tinha que falar, Ele falou no nosso coração hoje aqui. Foi um papo muito bom. Amém. Quero agradecer você, cara, pela disponibilidade de estar aqui conosco aqui no Deep Podcast. Pronto. Já teve uma vez, né? Junto com o Rafael, acho que o Braia também, né? Quem Não, que tava? foi com o Marcos. Acho que tava só nós dois. Era eu e o Marcos só. Foi a única vez, né? Teve mais alguma outra vez? Foi só essa vez, né? Então você é extremamente famoso aqui. É. E
Com certeza a gente vai ter muito mais conteúdo pra gente trabalhar aqui. Hoje você vai dar aula pra nossa turma de liderança, na escola de liderança. E creio que vai ser um tempo também precioso. Amém. Nós oramos por você, estamos orando por você e pela sua família, tá? Amém. E Deus abençoe a sua vida, cara. Deus abençoe você também que assistiu esse podcast. Curta, siga aí os nossos canais. Deus abençoe você. Até lá. Até lá, não sei onde, né? Forte, sua parte. Tchau. Até lá. Eu costumo fazer vídeo pra igreja, tá ligado? Espera pro culto. Vem até lá. Até lá. Meu Deus do céu. Tá bom.